Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos resolver essas questões, né, que envolvem equação de Bernoulli e bombas, enfim, tá bom? Essa questão ela fala o seguinte, ó, o reservatório mostrado na figura possui nível constante e fornece água com uma vazão de 10 litros por segundo para o tanque B. Verificar se a máquina é uma bomba ou uma turbina e calcular sua potência sabendo que o rendimento ou eficiência é de 75%. E aí ele fornece as informações do gama da água, a área dos tubos, a gravidade e ele traz uma informação que para a gente vai ser muito importante, que é para que a gente considere a área 1 muito maior do que a área 2, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui melhor para vocês. Percebam que o que ele está querendo aqui primeira coisa é verificar se a máquina é uma bomba ou uma turbina. Então, como é que a gente vai verificar isso? A gente precisa lembrar que a bomba, como a gente já falou para vocês na aula, a bomba ela tem o objetivo de fornecer energia ao fluido. Então, a carga da bomba, que vai estar na nossa equação, ou seja, o HB, ele vai ser positivo. Já a carga da turbina, né, como a turbina ela tem um objetivo contrário da bomba, ou seja, ela retira a energia do fluido, o sinal, né, que a gente tem no cálculo da carga da turbina, ele é um sinal negativo, né? A carga da turbina é um sinal negativo. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Então, a primeira coisa a gente vem, coloca a nossa equação, né? Equação de Bernoulli, P1 sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Y1, certo? Mais o que eu vou chamar de carga da máquina, vou chamar de HM, justamente porque eu não sei se é uma bomba ou se é uma turbina. Se o valor que eu encontrar ele for um valor positivo, a gente tem uma bomba. Se eu encontrar um valor negativo, a gente tem uma turbina, ok? Então, terminando, P2 sobre gama, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais Y2. Essa é a nossa equação de Bernoulli. Bom, vamos começar a simplificar as coisas, né? Então aqui vocês estão percebendo que a gente tem o ponto 1 e a gente tem o ponto 2. O ponto 1 ele é dado justamente aqui, ó, nessa superfície desse líquido, tá bom? E o ponto B, ou ponto 2, ele é dado aqui, ó, na saída da tubulação. Tá bom? Se vocês observarem, tanto nesse ponto 1 como no ponto 2, a gente tem que está aberto para a atmosfera, né? Então aqui está aberto para a atmosfera, aqui está aberto para a atmosfera. Ou seja, nesses dois pontos aqui eu tenho pressão atmosférica. Então se eu jogar as duas pressões atmosféricas aqui, eu posso simplesmente simplificar, né? Ó, o P1 e o P2, porque aqui é PATM e aqui P ATM, tá bom? Posso simplificar mais alguma coisa nessa equação? Por exemplo, os y eu cancelo? Não, porque os y eles estão, ó, em alturas diferentes. Ó. O meu y ele está a 20 metros e o meu y2 ele está a 5 metros. Então eu não vou poder simplificar esses y. As velocidades, eu vou poder simplificar as velocidades? É justamente com base nessas velocidades que eu vou explicar para vocês essa informação que ele trouxe, que é importante e fundamental. Sem essa informação, a gente não consegue resolver a questão. Então, o que é que aqui ele está dizendo? Ó, ele está dizendo o seguinte, considere que a área 1, ou seja, essa área aqui, ó, a área que eu tenho, imagina que eu estou olhando aqui de cima, né, desse reservatório, e eu estou vendo essa área aqui, ó. Essa área, tá? Então ele está querendo que a gente considere que essa área aqui, ó, a área 1, ela é muito maior do que a área de saída da minha água, né? Então, se vocês observarem, a água ela está saindo por essa tubulaçãozinha aqui, ó. Claro que pela figura ela não está tão maior assim, mas como ele pediu para a gente considerar, a gente vai considerar. É como se eu tivesse um grande reservatório de água, imagina uma barragem aqui de água, e eu estivesse tirando água através de uma tubulação, de um cano, né? Então essa área daqui, ó, ela é muito maior do que essa área. Bom, por que é importante a gente saber, e aí o exercício ele tem que trazer essa informação para a gente, por que é preciso saber disso daqui para resolver a minha questão? Porque é o seguinte, ó,
Quando a área 1 é muito maior do que a área 2, significa que a velocidade com que esse fluido está baixando aqui, ó, ela vai ser uma velocidade muito menor do que essa velocidade que o fluido está saindo aqui, ó. Tá certo? Porque a gente sabe que existe aquela relação da velocidade com a área, né? Da vazão. Então, sempre que eu disser que a área 1 ela é muito maior do que a área 2, nesse ponto de área 1, a velocidade ela vai ser muito menor do que a velocidade que eu tenho saindo no ponto 2. E aí, assim, quando eu digo que a área 1 ela é muito, mas muito maior do que a área 2, é porque essa velocidade aqui, ó, ela é tão pequena, a velocidade com que esse nível está baixando, ela vai ser tão pequena em relação à velocidade com que o fluido está saindo, que eu posso considerar essa velocidade 1 como zero, tá bom? A gente sempre faz essa consideração. Sempre que eu tiver essa informação, é porque ele está pedindo que eu zere a minha velocidade da área maior. Ela vai ser tão pequena em relação a essa, que eu vou simplesmente considerar que essa minha velocidade é zero. A gente pode fazer essa consideração, que é a única forma da gente sair dessa situação, tá bom? Então eu venho aqui, ó, como ele já disse que a minha velocidade vai ser zero, então eu coloco aqui, ó. Então eu fiquei com o quê? A minha equação, ela me deu justamente isso, ó. Y1 mais HM vai ser igual a V2 ao quadrado sobre 2G mais Y2. Como eu quero o HM, então eu venho, ó, HM vai ser igual a V2 ao quadrado sobre 2G mais Y2 menos Y1. Tá bom? Essa é a minha equação. Então vamos lá, vamos ver se a gente tem todas as informações. Quem é o meu Y2? Meu Y2 é essa altura, 20 metros. Quem é o meu Y1? Meu Y1, 5 metros. Já tenho essas informações. Mas e a velocidade? Será que eu tenho a velocidade? O exercício me forneceu o valor da velocidade? Não, o exercício ele não me fornece o valor da velocidade. E como é que eu faço para encontrar essa velocidade? É muito simples. A gente usa aquilo que a gente aprendeu no início dessa unidade. Eu sei que a minha vazão ela é igual à velocidade vezes a área, tá bom? E como a gente está trabalhando com vazão constante aqui, então eu sei que a minha vazão no ponto 1 vai ser igual à vazão no ponto 2. Ou seja, se eu estou querendo calcular a velocidade 2, eu sei que a minha vazão vai ser igual à velocidade 2, ser igual à velocidade 2 vezes a área 2, tá bom? Então, com isso, ó, eu encontro o V2. Quem é o V2? Vai ser a vazão dividido pela área 2. Eu já tenho essas informações? Tenho. O exercício ele me traz que eu tenho uma vazão de 10 litros por segundo. Ou seja, eu preciso transformar isso aqui para o sistema internacional. 10 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo, dividido pela área 2. Ele me forneceu a área 2. Ele fala que eu tenho a área dos tubos. Ó. Essa minha área 2 não é a área do tubo. O fluido está saindo aqui, ó, mas ele está saindo justamente pelo tubo. Então a área que eu levo em consideração é a área do tubo. Tá bom? Então que área vai ser essa daqui? Então essa minha área ela vai ser igual a 10 vezes 10 a menos 4, tá? Metro quadrado. Metro quadrado. Então eu cancelo metro cúbico com metro quadrado e eu tenho que a minha velocidade 2 é igual a 10 metros por segundo. Ok? Então é só substituir aqui nessa equação. Então, substituindo aqui na equação, eu tenho que HM vai ser igual a 10 elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes 9.000, 9,81. Não vou colocar as unidades, porque a gente já sabe que está tudo no sistema internacional. Tá? Mais o Y2, que é 5, menos o Y1, que é 20. Com isso, a gente tem que o HM é igual a menos 9
9,9 metro. Então percebam, se a minha carga da máquina ela é menos 9,9, ou seja, se eu tenho um sinal negativo, é porque isso daqui é igual a uma turbina, né? Ou seja, o meu menos HM, ele vai ser simplesmente igual a um HT, que é o H da turbina. Então, para o cálculo da potência da turbina, é só, vou colocar aqui, ó, a gente vir potência de uma turbina, ela vai ser igual ao gama vezes a carga da turbina, né? Vezes a vazão, né? Isso aqui é o que a gente chama de potência hidráulica, dividido pelo rendimento. É só isso. Então, gente, a segunda questão, ela fala o seguinte, ó, deseja-se elevar a água do reservatório A para o reservatório B. Sabe-se que a vazão é igual a 4 litros por segundo. Determine, no A, a velocidade da água na tubulação de sucção, B, a velocidade da água na tubulação de recalque, C, a potência da bomba e D, o tempo necessário para encher o reservatório B. E aí ele tem as informações, né? Percebam que a área 1 é muito maior do que a área 3, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é o que é sucção e o que é recalque. Então, quando a gente fala em sucção, é a região antes da bomba, ou seja, a tubulação antes da bomba é uma tubulação de sucção, justamente porque está puxando, né? Tem o objetivo de puxar essa água. Já o recalque, né, seria a região após a tubulação. Então, o que ele está querendo, após a bomba, né? Então, o que ele está querendo é justamente isso. No A, a velocidade da água na tubulação de sucção e no B, a velocidade da água na tubulação de recalque. Então, vamos lá. A minha área de recalque é essa área aqui, ó, que é a área de sucção, desculpa, é essa área aqui, ó, que é a área que vem antes da bomba, né? Aqui eu tenho um reservatório, a bomba ela serve justamente para puxar essa água daqui e jogar essa água para um outro reservatório que está mais acima. Então, como é que eu faço para calcular essa velocidade da água na tubulação de sucção? Através do cálculo da vazão, né? Então, a gente vem aqui, ó, vazão é igual velocidade da sucção vezes a área da sucção, tá bom? Então, com isso a gente vem aqui e calcula a velocidade da sucção. A velocidade da sucção é a vazão dividido pela área da sucção. Mas a gente tem essa área da sucção? Não, a gente não tem a área da sucção, mas tem como eu saber porque ele forneceu para mim o diâmetro da sucção. Ó. Então, eu venho aqui, para eu calcular a área da sucção, eu tenho simplesmente que ela é π de sucção ao quadrado dividido por 4. Então, substituindo esses valores, então eu tenho π
vezes 0,1 metro, né? Dividido por 4. A área é igual a 7,8 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Essa é a área. Então, voltando para cá, a gente tem como calcular a velocidade. Velocidade vai ser igual à vazão, que ele fornece aí, que é de 4 litros por segundo, ou seja, 4 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo, né, transformando para o sistema internacional, dividido pela área, 7,8 vezes 10 a menos 3, botar aqui, ó, metro quadrado. Então, cancelo o metro quadrado, o metro cúbico com o metro quadrado, e eu tenho que a velocidade na sucção vai ser igual aproximadamente 0,51 metro por segundo. Ok? Então, da mesma forma, a gente faz para a velocidade no recalque, né? Que é aquele ponto depois da bomba, né? Então, a gente vem que a velocidade no recalque vai ser igual a vazão dividido pela área do recalque. Aqui eu não vou jogar como calcular, eu já vou calcular direto, né? Para a gente jogar aqui. Mas a área do recalque vai ser o π vezes d do recalque ao quadrado dividido por 4, né? Essa área aqui, ó, ela é de 1,96 vezes 10 a menos 3 metro quadrado, ok? Então, com isso a gente consegue calcular a velocidade no recalque. 4 vezes 10 a menos 3, lembrando que a vazão ela é a mesma em todos os lugares, né? 0,96 vezes 10 a menos 3, que dá igual 2,04 aproximadamente metro por segundo. Ok, gente? Bom, o item C é para cálculo da potência da bomba, né? Então, para a gente calcular a potência da bomba, a gente precisa da carga manométrica, né, da bomba, que é aquele HB. Se vocês observarem aí, a gente não tem esse HB. Então, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar jogar na equação da energia para encontrar o HB, tá bom? E é isso que a gente vai fazer agora, fazer aqui embaixo. O C, deixa eu só colocar aqui, isso aqui é o A, isso aqui é o B, e isso aqui o C, tá bom? Então, para a gente encontrar a carga manométrica da bomba, a gente joga na equação de Bernoulli. P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Y1 mais o HB, que é a carga manométrica que eu estou querendo, vai ser igual a P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G, desculpa, 2, né? P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Y2. Então, aqui a gente vai tentar simplificar, certo? Vamos simplificar, trazer para cá, ó. Tentar simplificar algumas coisas. A primeira coisa que a gente pode simplificar são as pressões, porque aqui está aberto para a atmosfera e aqui está aberto para a atmosfera, então as pressões elas são idênticas. Se as pressões elas são iguais, eu posso simplificar aqui, ó, né? Porque as pressões elas são iguais à atmosfera. As velocidades a gente vai ver tomando como base essa informação, que a área 1 é muito maior do que a área 3, ou seja, essa área aqui, ela é muito maior do que essa área 3 aqui, ó, igual ao exercício que a gente fez antes. Então, se eu estou dizendo que essa área é muito maior do que a 3, é porque essa velocidade aqui ela é tão pequena que eu posso considerar zero. Então, eu venho aqui e eu considero que a minha velocidade vai ser zero. Então, com isso, eu tenho o HB. O HB
vai ser V2 ao quadrado sobre 2G mais Y2 menos Y1. Se eu estiver considerando essa minha referência aqui, ó, tá bom? Se eu estiver considerando essa minha referência aqui como ponto 1, eu tenho, só retificando, que o meu Y2 ele vai ser isso aqui tudo, ó. Isso aqui vai ser 22, tá? Porque a minha referência eu coloquei justamente no ponto 1. Então, o meu Y1 vai ser 0, ok? E o meu Y2, ó, vai ser 22, tá bom? Então, a gente vem aqui, cancela o Y1, ó, que ele é 0, pela referência, vou colocar aqui, ó, referência, tá bom? E com isso a gente calcula o HB. Quem é o meu V2? O meu V2 é a velocidade, porque eu coloquei, só para a gente não confundir, era para eu ter colocado o ponto 1 e o ponto 3, né? Então seria P1, V1, Y1 e P3, V3, Y3, tá? Para não confundir com esse 2 aqui, ó. Mas como a gente está acostumado a trabalhar com 1 e 2, eu chamei esse ponto 3 de 2, tá bom? Só para deixar claro, para que vocês não confundam. Esse ponto 2 aqui que eu estou calculando, que eu estou analisando, é esse ponto aqui, ó, tá? É esse ponto aqui em cima. É esse ponto aqui, ó, ponto 3, tá ok? Então, esse ponto 3 aqui, ó, é a velocidade o quê? É a velocidade que eu calculei do recalque. Então, a velocidade do recalque é esse valor aqui, ó, 2,04, que eu já tenho calculado. Então, eu posso vir aqui e substituir, ó. Então, com isso eu tenho que o meu HB ele vai ser igual a 2,04 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,81, já está tudo no sistema internacional, mais o Y2, que é 22. Com isso, eu tenho meu HB. Isso aqui é igual, aproximadamente, 22,2 metros. Então, com o HB, a gente pode calcular a potência. Potência da bomba é igual a gama vezes a vazão vezes o HB dividido pela eficiência. Substituindo aqui, 9.807, tudo no sistema internacional, né? Vezes 4 vezes 10 a menos 3, vezes 22,2, dividido por 0,7. Ó, eficiência, 0,7. Isso aqui vai ser igual a 1,24 kW de potência. Ok? Por fim, a letra D, para calcular o tempo necessário para encher o recipiente B, a gente parte do princípio da vazão, né? Então eu tenho que a vazão é igual a volume dividido por tempo. Com isso eu calculo o tempo, ó. Tempo é igual a volume dividido pela vazão. Então, quem é o volume? O volume do tanque. O volume do tanque ele forneceu 10 metros cúbicos, né? Então, eu tenho aqui, ó, 10 metros cúbicos dividido por 4 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. Cancela o metro cúbico com metro cúbico. E eu tenho que isso aqui dá 2.500 segundos, que é a mesma coisa de aproximadamente 41,7 minutos. Ok, gente? Então era isso. Abraço e até a próxima.